Flamengo apresenta para sócios projeto da construção do estádio próprio. E você vai saber tudo. Corinthians ameaça processar o Flamengo por conta do Hugo Souza. E mais provável escalação diante do Fortaleza. Tudo isso a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante, a inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule o esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você que me acompanha e para toda a sua família. Ontem, o último jogo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense buscou um empate no final, no Maracanã, vencia por 1-0, tomou a virada para o Fortaleza e aí o Cano empatou 2-2. É bom pra gente, hein? Porque o Fortaleza ficou lá com o mesmo número de pontos, ganhou um pontinho, e se a gente vencer o Fortaleza na próxima terça-feira, a gente ultrapassa a equipe cearense. Então é importante aí na briga ali pelo título, na briga pelo G4, o Botafogo ainda enfrenta o Palmeiras, muita coisa pode acontecer ainda neste Campeonato Brasileiro. O Mengão segue a preparação, a gente já tem aqui inclusive uma provável escalação com o retorno dos convocados. O Gerson retornou, o Plata retornou, nós temos aí algumas situações interessantes, o Ortiz, né, que não jogou na seleção brasileira e também retornou, fez uma falta danada no sistema defensivo do Flamengo. Então a provável escalação para esse jogo lá na Arena Castelão, na 35ª rodada, na próxima terça-feira, é Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga e Alexandro na esquerda. Eric Pulgar, Gerson e Alcaraz no meio campo, Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Gabigol, né? Nós poderíamos ter aí o retorno do Gabigol, que ficou afastado nos últimos 2 jogos contra Cuiabá e Atlético Mineiro. Então, nesse caso, se o Gabigol for titular, Michael será banco. E tem a questão também do De La Cruz, né? Que deve ser relacionado, deve retornar depois de um período aí com uma lesão. E aí o De La Cruz deve retornar ao time. Então esse é o provável Flamengo. O que você acha? Dá para vencer o Fortaleza com esse provável time? Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Gerson, Alcaraz ou De La Cruz, Plata, Bruno Henrique, Gabigol ou Michael. Time forte do Flamengo para conquistar esses 3 pontos. Um jogo muito importante, muito difícil, né? Na casa do Fortaleza. A Fortaleza que vem fazendo aí uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro e vem fazendo também uma boa temporada. Ontem o Flamengo reuniu sócios para apresentar o projeto da construção do estádio próprio, com prazo para encerramento das obras em 15 de novembro de 2029. Olha, eu confesso a você que eu tô arrepiado até agora com o que eu vi. Eu só peço a Deus para viver até lá e ver esse sonho realizado. Ver a inauguração do estádio do Flamengo no dia 15 de novembro de 2029. Não é pedir muito, né? Eu queria realizar esse sonho porque é o sonho do meu pai, dos meus avós, dos antigos que não viram isso, dos mais novos que sempre cobram, né, o Flamengo, um clube da grandeza do Flamengo, ter aí o seu estádio, a sua casa, o seu caldeirão. Então seria aí um sonho realizado. Eu peço a Deus para viver pelo menos até o dia 15 de novembro de 2029. É ali, passa rápido. Até porque hoje está completando 5 anos do bi da Libertadores lá em Lima contra o River Plate. 2-1 de virada, 2 gols de Gabriel Barbosa, 2 gols de Gabigol no Monumental em Lima, no Peru. Quem lembra? Quem lembra? Quem tava lá? Onde é que você tava nesse jogo? 5 anos, hein? Passou assim, ó, voando. Eu ainda lembro de todos os momentos como se fosse ontem esse jogo lá contra o River Plate. A gente começou mal o primeiro tempo, tomamos um gol, e aí no segundo tempo, no finalzinho, o Gabigol faz o gol de empate. Aí não dá nem tempo da gente comemorar, eu tava desmaiando ainda no gol de empate, o Gabigol vai e faz o gol da virada, aí explode lá o Monumental em Lima, e foi a maior emoção da minha vida quando se trata de Flamengo, quando se trata de esporte, de torcedor, enfim, nada vai chegar perto, nada vai superar. Então hoje completando 5 anos, né, dia 23 de novembro
de 2019, com aquela seleção, aquela máquina do Flamengo, com o Jorge Jesus, o velhinho na beira do campo. Rapaz. Quem viveu, viveu. E a gente espera viver de novo, né? Quem sabe? Bom, então, já entrando nesse assunto do estádio, vocês acompanham, inclusive, imagens na tela. E eu vou trazer aqui tudo sobre esse estudo preliminar de arquitetura e engenharia que engloba as bases de projeto com maiores informações sobre o estádio. O projeto prevê um investimento total de 1.930 bilhões. O valor engloba gastos com terreno, sondagem, descontaminação, terraplanagem, fundação, estruturas, instalações, estacionamento, cobertura, campo e urbanização e paisagismo, compromisso com a prefeitura. Aos sócios, o Flamengo projetou um estádio com 60 metros de altura, o que equivale a um prédio de 20 andares, com 27 elevadores espalhados pela sua estrutura, além de 16 rampas integradas para acesso interno. Nesse caso, o estádio seria mais alto que o Maracanã e o estádio do Real Madrid, por exemplo. A capacidade total do estádio para o futebol será de 77.923 torcedores, sendo cerca de 24 mil agrupados em setores populares, nos setores norte e sul, localizados atrás dos gols. Dentro da capacidade total, 8.813 lugares serão considerados VIPs, o que corresponde a 12%, e 3.086 será de camarote, 4% do total. O projeto aponta que a distância entre a arquibancada e o gramado será uma das menores do país, exatos 6,81 metros. Há a previsão de 6,2 metros de painel de LED, sendo o principal dentro do estádio com visão 360. Além disso, há o compromisso da construção de uma área ao redor do estádio que terá um telão para funcionar como local de concentração dos torcedores. O clube projeta que a acústica da arquibancada norte, local que ficará localizada a torcida do Flamengo, chegará ao campo com 16 decibéis acima de um estádio normal. Vai ser um verdadeiro caldeirão. No setor visitante, há um projeto considerado inovador. A área será flexível e poderá ser modulada jogo a jogo. Foram apresentadas pelo menos 4 variações: 1.053, 2019, 3.621 e 8.832 torcedores. O Flamengo também apresentou como pretende conseguir receitas para levantar o estádio. O clube projeta alcançar 2.467 bilhões da seguinte forma: name rights, avaliado em 1,5 bilhão em 20 anos. Venda antecipada de 1.000 cadeiras perpétuas, avaliada em 187 milhões de reais. Venda antecipada de 5.000 cadeiras por 5 anos, avaliada em 183 milhões. Venda antecipada de 28 camarotes por 5 anos, avaliado em 100 milhões. Potencial construtivo da Gávea, avaliado em 497 milhões. No projeto, o Flamengo detalha mais de 304 mil metros quadrados de área construída e 84 bares e restaurantes. Serão 154 camarotes, 90 mini-box, mais de 15 lounges e áreas VIPs, além de 1.600 vagas para estacionamento. O Flamengo aproveitou para explicar sobre os eventos e serviços que serão oferecidos. 25 mil metros quadrados de áreas comerciais e de eventos, 5 restaurantes e bares que serão abertos todos os dias e 5 megastores e lojas do Flamengo. A ideia é que esses serviços sejam utilizados 365 dias por ano. O projeto foi apresentado pelo presidente Rodolfo Landim, o vice-geral e jurídico Rodrigo Dunch e o vice-presidente de patrimônio Marcos Bodan, que também é o CEO do estádio. O estúdio foi feito pela Arena Events e Venus, empresa especializada em construção de estádio e arena. Na apresentação, o Flamengo informou que a escolha final da empresa responsável será fruto de uma concorrência. Agora vamos à locução e o vídeo preparado pelo Flamengo aos sócios na noite de ontem. Põe na tela. E agora, a nação encontra, enfim, seu lar. O novo estádio do Flamengo.
cujas linhas contemporâneas desenham um horizonte com faixas rubro-negras que abraçam o estádio e inflamam o coração do Rio. Como uma onda que se levanta, transformando-se nas listras que envolvem este novo templo e o fazem pulsar junto ao mar. Aqui a história será escrita, jogo após jogo, vitória após vitória. Reverenciando a oportunidade que a cidade nos oferece, o projeto propõe um diálogo urbanístico fluido com o tecido urbano, integrando-se totalmente à região que está transformando o Rio de Janeiro. Nosso estádio se abrirá como um destino turístico natural da cidade, coroando o passeio do circuito do Porto Maravilha, oferecendo esporte, entretenimento, cultura, hotelaria, gastronomia, contemplação e vistas espetaculares da cidade maravilhosa. Um estádio único e icônico que permitirá uma experiência grandiosa à nação rubro-negra. Quem viver, verá. Com nossa nova casa, as receitas crescem, os sonhos se renovam e todos nós ganhamos um palco definitivo para as nossas conquistas. Seremos mais fortes e a nação rubro-negra estará presente em cada passo, abrindo as portas para um futuro ainda mais brilhante. Agora, o Flamengo terá seu próprio estádio, onde cada grito, cada lágrima, cada sorriso será eterno. Vencer, vencer, vencer. Porque o Flamengo é isso. É o presente, o passado e o futuro. Um clube que é eterno. Isso aqui é Flamengo. Novo estádio da nação rubro-negra. Ganha o Flamengo, ganha o Rio. Aí eu fiquei arrepiado, hein? Não sei você. E aí, o que você achou? Esse é o projeto do estádio. O Flamengo quer fazer desse jeito. O Flamengo, essa gestão. Por isso que é importante, no dia 9 de dezembro, a continuidade, né? Se vai continuar ou não, são outros 500. Agora, o outro candidato, o candidato A, o candidato B, o candidato C, aí já tem outros projetos que até o momento não foram apresentados em relação ao estádio próprio. Mas a diretoria já está avançada aí, colocou até o prazo de conclusão das obras, dia 15 de novembro de 2029. E eu estou muito animado, fiquei arrepiado, emocionado até agora. Não dormi direito, porque esse é o maior título dessa gestão. O Corinthians está ameaçando processar o Flamengo. Como assim, Rafa? O Flamengo não está certo em recusar, mais uma vez, garantias bancárias da equipe paulista? Tá no seu direito. Está no contrato lá. O Corinthians precisa pagar sobre o Hugo, esse valor aí do Hugo. Empréstimo com opção de compra. E aí, diante de mais uma negativa do Flamengo, a nova garantia apresentada pelo Corinthians, o clube se prepara para uma nova investida para manter o jogador. A diretoria do Corinthians se mantém otimista nas negociações e já começa a orquestrar uma nova manobra financeira para concretizar a aquisição, mas não descarta acionar judicialmente os cariocas para garantir o cumprimento do contrato. Como assim? O Corinthians está ameaçando entrar na justiça contra o Flamengo. E aí, a diretoria diz isso aqui, ó. Eu posso judicializar a questão. Caso também resolva criar dificuldades, uma medida judicial resguarda o Corinthians nesse aspecto, porque o contrato é muito claro e objetivo. O que o Flamengo precisa ter é uma garantia de pagamento financeira palpável. E, no meu entendimento, o Corinthians já apresentou duas garantias que são possíveis. Houve uma recusa por parte do Flamengo, mas o Corinthians está preparando uma última situação de uma garantia mais robusta ainda, para não ter nenhum questionamento. Mas caso isso não aconteça, o Corinthians vai tomar as providências, afirmou Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, em entrevista ao Tabelando, programa do Meu Timão. As dificuldades impostas pelo Flamengo para a compra do Hugo surgem em meio a um processo político conturbado no Corinthians, às vésperas de uma votação de impeachment que deve definir o futuro do presidente Augusto Melo no clube. O diretor jurídico tranquilizou os torcedores e reafirmou a permanência do goleiro e disse: mas vocês podem ficar tranquilos que o Hugo fica no Corinthians. Olha, o contrato firmado entre Corinthians e Flamengo para o empréstimo do goleiro já apresenta os moldes de compra de 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza. Os clubes fixaram o valor de aquisição
da porcentagem de 800 mil euros, o equivalente a 4 milhões e 900 mil reais na cotação atual, e o acordo já estabelecido o parcelamento do montante em 4 prestações de 200 mil euros. O pagamento à vista, porém contra barreiras na situação financeira atual. Olha, vou dizer uma coisa para você, hein? Isso pode parar na justiça mesmo, porque o Corinthians está com dificuldade no negócio. Já apresentou 2 garantias que foram recusadas pelo Flamengo, e o Flamengo tem todo o direito de recusar a garantia do Corinthians. É um clube mal pagador, é um clube que está devendo jogador, está devendo clube, está devendo empresário. O Flamengo está no seu direito, né? Está se resguardando. Já meio que quase que tomou uma volta com o Mateuzinho, teve parcela atrasada. O Corinthians colocou a Brax, o Flamengo não aceita mais a Brax. Agora parece que o Corinthians vai apresentar a última garantia financeira. E se o Flamengo recusar, eles vão pro pau, eles vão para a justiça. Eles vão acionar o clube rubro-negro na justiça. Então vamos ver como é que vai terminar essa história aí. O diretor jurídico do Corinthians está bem confiante, está dizendo que o Hugo é do Corinthians, então vamos aguardar. O Hugo é do Flamengo, até que se prove o contrário. E o prazo está esgotando. É até o dia 30 de novembro que o Corinthians tem para resolver essa situação. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Megão. Se você chegou até aqui, gostou do nosso vídeo, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos conteúdos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!